certinho aí? Bem, boa noite a todos. Essa é a atualização do dia 13 de abril de 2020. São 22h05. Peço desculpas pelo atraso desses 5 minutos. A gente teve aqui uma organização técnica. A gente não tem staff para poder fazer isso aqui. É tudo com um tripézinho desses de R$12 e é meio complicado, mas foi. Vamos lá. Casos confirmados de coronavírus em Barra Mansa. Fomos para 24 casos. Nós temos hoje 23 pessoas aguardando o resultado dos exames. São 23 suspeitos. 4 pessoas estão em estado grave. E tivemos uma fatalidade. Eu recebi hoje um áudio de uma pessoa que botou numa rede social de advogados, e ela reclamando que a gente não está divulgando o nome das pessoas que estão doentes, estão internadas. Bem, eu não vejo motivo para divulgar os nomes, principalmente porque isso vai gerar um constrangimento para as famílias e para as pessoas. Se isso for agregar alguma coisa para evitar que as pessoas saiam à rua e se contaminem, talvez nós fizéssemos ou venhamos a fazer. Mas, por enquanto, sem ter um propósito nisso, não faz sentido nós divulgarmos os nomes. Ó, espera que vai sair tudo aí. Continuando, vacinação. Público-alvo, 21.872 pessoas, essa era a nossa meta inicial. Nós conseguimos vacinar até agora 18.792. É importante dizer, o plano de vacinação é para 90 dias. Em pouco mais de 20 dias, nós já fizemos 18.792. Então, dos 21.872, faltam para nós vacinarmos ainda 3.080 pessoas. Isso era para nós fazermos em 90, fizemos em pouco mais de 20. Quer dizer que nós estamos com o nosso cronograma extremamente adiantado. Eu ressalto que nós não tivemos filas, nós não tivemos aglomerações, não tivemos exposição de pessoas durante os processos de vacinação. Isso é mérito da equipe da saúde, que tem se dedicado muito. Então, parabéns e muito obrigado a toda a equipe envolvida na vacinação. Essas 3.080 pessoas que ainda faltam ser vacinadas, nós dependemos agora que o Estado nos envie as vacinas. Essas vacinas elas são enviadas de acordo também com o cronograma. Como nós adiantamos muito, nós não temos o mesmo fluxo que o Estado previu. Então a gente tem que esperar agora alguns dias para chegar novamente o volume de vacinas para darmos continuidade à nossa vacinação. Teremos mais um drive-thru e teremos ainda as visitas domiciliares daqueles que não forem atendidos no drive-thru. Centro de tratamento do Covid, na antiga UPA da região leste. Hoje houve aí uma conversa de que não vai sair. Vai sair. O prédio está pronto, reformado e apto a receber os leitos com os respiradores e monitores para funcionarmos o CTI. Isso ficou a cargo do Estado. Nós estamos aguardando o envio para o município da estrutura que o Estado nos prometeu. Foram 10 estruturas, com 10 respiradores e 10 respiradores e 10 leitos. Bem, todos estão acompanhando que isso não está chegando pelas compras que vêm da China, não terem sido feitas a entrega. Foi comprado e não foi entregue. Então nós ainda estamos com a pendência de que nos seja entregue os respiradores e os monitores. Toda a outra estrutura, o resto da estrutura, está pronto para nós funcionarmos. Amanhã tem uma reunião com o vice-governador Cláudio Castro, pela manhã, às 11 horas da manhã no Palácio, para ver com o Cláudio, com o vice-governador, que dia que nós vamos ter a entrega desse equipamento. Tendo a entrega, 48 horas depois, a gente bota para funcionar na plenitude o nosso centro de triagem e tratamento. É importante que isso fique claro. Por que nós precisamos de um centro de triagem? Para evitar que as pessoas elas busquem atendimento na UPA e busquem atendimento na Santa Casa. Quando essa unidade estiver pronta, todo mundo que tem a suspeita do coronavírus, tem problema respiratório, vai buscar atendimento lá, de maneira a evitar o contágio eventual de pessoas que buscam outros atendimentos de urgência e emergência na UPA. Vale dizer que no mundo, não em Barra Mansa, nem no estado do Rio, nem no Brasil, no mundo,
houve um aumento de 800% na fatalidade de pessoas infartadas. A pessoa infarta, tem medo de buscar a unidade de falecer por infarto em função desse medo. Então é importante que nós tenhamos uma estrutura independente para atendermos o coronavírus e que as pessoas se sintam seguras para procurar atendimento e receber o atendimento de urgência e emergência nessa unidade. Muitas dúvidas eu vou esclarecer aqui. O Hospital Regional está sendo administrado pelo Estado sem a participação dos municípios do consórcio regional. Nós temos entre os municípios aqui da região um consórcio das prefeituras, que, por exemplo, é a forma que nós temos de contratação do SAMU. Isso já existe há alguns anos, não é novo. O SAMU é contratado por todas as prefeituras, isso é rateado de acordo com o tamanho da população de cada um, com o recurso que cada um recebe. E o consórcio é quem paga o SAMU. Então cada um tem a sua participação, o consórcio faz o aporte. Por que isso? Para ficar mais barato. À medida que nós temos um único administrativo para a região inteira, nós temos uma única manutenção para a região inteira, a coisa fica mais barata para todos nós. Então esse modelo ele é funcional e o nosso consórcio de saúde é uma referência. Contudo, o hospital regional não é administrado pelo nosso consórcio, é administrado direto pela Secretaria de Estado de Saúde. Então nós não temos a intervenção naquela unidade. O que nós fazemos é utilizar a rede de regulação do Estado, é a rede que agenda os atendimentos, então nesse caso é quem encaminha os doentes graves para serem internados, é o Estado que administra aquilo. Bem, nós temos lá 80 leitos de CTI, já está quase tudo lotado com pacientes que vêm da Baixada Fluminense. Eu entendo a necessidade de nós atendermos qualquer pessoa doente, independente de onde ela venha, mas o hospital regional, pelo próprio nome, fica claro que ele é da região. Então não adianta nós lotarmos por antecedência o hospital regional e daqui a pouco nós não temos capacidade de atender os munícipes das cidades da região. Então nós estamos tratando isso entre os prefeitos com o governo do estado para evitar que esse transporte dos pacientes da Baixada Fluminense, do Grande Rio, venham para a região para serem tratados aqui. Não porque eles não mereçam atendimento, merecem sim, mas merecem lá na região deles. Aqui a nossa estrutura é para atender os munícipes da nossa região. Porque se nós necessitarmos de atendimento em outra região, provavelmente nós também teremos dificuldades. Então hoje a tônica das reuniões entre os prefeitos é garantir que o hospital regional ele dê atenção e prioridade, se não exclusividade, para os moradores e munícipes aqui do Sul Fluminense. Com relação às muitas reclamações que eu tenho recebido, a maior delas, fila de banco. Bem, nós sabemos que as pessoas têm um anseio muito grande por receber sua aposentadoria, seu benefício, e agora ainda mais com um benefício de R$600, que foi aprovado lá pela Câmara dos Deputados, o governo federal está pagando. Então já está correndo isso, amanhã as filas continuarão grandes. As pessoas estão indo atrás desse dinheiro. As filas estão na rua. É óbvio que os bancos têm a responsabilidade de organizar essas filas na rua. Não estão fazendo, e hoje eu fui ao Ministério Público pedir a intervenção deles. A atividade bancária não é de competência do município, é de competência federal. Quem tem que fiscalizar isso é o governo federal, é o Ministério Público Federal. Nós não temos a competência para intervir na atividade. O que nós determinamos aqui do ponto de vista de atendimento comercial, e aí sim nós temos competência, é que as filas não fiquem dentro da agência, porque lá o ambiente confinado, ele potencializa o risco de contaminação das pessoas. Quando a fila ela está na rua, esse risco ele é minimizado, mas não tira do banco a obrigação, é claro, de organizar as filas. Então isso tem que ser feito pelos bancos e foi um dos motivos de nós termos hoje tido a reunião lá no Ministério Público Federal. Isso não é um problema exclusivo de Barra Mansa, os outros municípios como Volta Redonda e Pinheiral reclamaram da mesma coisa. Outra reclamação recorrente, ônibus. O que nós, enquanto Poder Público Municipal, nós temos capacidade de fazer? Fiscalizar e autuar. Autuar é multar. As multas estão sendo feitas em todo caso, toda incidência constatada em que existem passageiros em pé. Não pode ter passageiros em pé. Então as denúncias elas são importantes. Inclusive você que possa fazer a denúncia desse ônibus lotado para a Secretaria de Ordem Pública está nos ajudando. Hoje, o Ministério Público comprometeu-se de nos ajudar de uma forma incisiva a resolver esse problema.
Quer dizer que, se for necessário que nós façamos uma intervenção nas empresas de ônibus, por necessidade, será feito. Por mais duro que isso seja, por mais que isso venha a prejudicar a empresa, a prioridade nossa não é a empresa, a prioridade nossa é o cidadão. É por isso que nos últimos 2 anos Barra Mansa não teve aumento de passagem. A única região, a única cidade da região que não teve aumento de passagem. E eu ainda acho caro a passagem pela qualidade do serviço que é dispensada para a população. Mas nós não deixamos ter aumento e estamos fiscalizando com rigor as empresas, autuando e encaminhando ao Ministério Público todas as autuações e multas que estão sendo feitas. Outro questionamento importantíssimo: escola pública. Tem muita mãe me mandando mensagem, me perguntando se nós não faremos o EAD, que é o ensino à distância. No que consiste isso? Em uma plataforma onde o aluno, dentro de casa, utilizando um computador, um laptop, ele acessa a internet e acessa o conteúdo digital, onde ele pode assistir às aulas e acompanhar as atividades regulares da escola. Bem, vamos entender a realidade da escola pública de Barra Mansa. Nós temos aproximadamente 19 mil alunos. Dos 19 mil, aproximadamente 14.500 vão à escola para comer. Nós temos muitos alunos que têm necessidade de ir à escola para se alimentar. A grande maioria não dispõe de computador e muito menos de internet dentro de casa. Seria injusto nós ofertarmos o EAD como uma forma de progressão do ano letivo em que a maioria absoluta não tem condição de acompanhar. Uma mãe, e eu entendo essa mãe, ela me ligou, meu telefone a cidade inteira tem, ela me ligou, falou: prefeito, mas o meu filho tem o computador e tem a internet. Não é justo o meu filho ele não ter a atividade porque outras crianças não têm. O meu critério de justiça é um pouco diferente. Se de um universo de quase 19 mil, 14.500, ou seja, mais de 2/3 não tem condição, não é justo que nós façamos isso para a minoria. O nosso compromisso é que, quando acabar a quarentena, nós voltemos às atividades regulares, curriculares, e façamos a extensão das aulas de maneira a atender essa defasagem que nós estamos tendo por esse período, mas de forma igualitária, de forma que todas as crianças tenham o mesmo direito e o mesmo acesso. Seria maravilhoso se todas tivessem acesso à internet e ao computador, mas infelizmente não é a realidade, nem do Brasil, quanto mais de Barra Mansa, onde nós temos uma divisão de classes muito grande, onde nós temos uma grande camada pobre e temos uma grande camada de classe média. Então esse meio, ele é estreito em Barra Mansa. Barra Mansa é como uma ampulheta. Nós temos uma base larga e um topo largo. O meio de campo ali, ele é estreito. Então nós temos poucas pessoas nas escolas públicas com capacidade de utilizar o EAD. Então eu peço desculpas, mas nós optamos por enquanto para utilizarmos a volta às aulas com reforço de horários e de carga de aula, de atividades, para que as crianças recuperem nesse momento posterior. Cloroquina. Muitas perguntas quanto ao tratamento com cloroquina. O protocolo já foi criado, estabelecido pelo Ministério da Saúde. O Estado, ele está nos enviando na quarta-feira agora o suficiente para nós tratarmos 37 pacientes. Bem, 37 pelo número de hoje, ele dá para nós tratarmos alguns dias. Com esse crescimento, né? Nós temos hoje 24 casos positivos. Então 37, suficiente para 37 casos, a gente tem aí alguns dias. Mas eu, preocupado com esse número, com medo da crescente que está sendo projetada, não é uma certeza, mas é uma possibilidade muito real de que os casos cresçam exponencialmente. Nós já encomendamos doses para 1.000 pessoas. Então isso, como tem validade para 6 meses, nós temos uma tranquilidade de poder tratar o paciente logo no início da confirmação do caso, quando as suspeitas se confirmam, esse paciente desde o início da doença, para evitar que ela progrida. Então, como esse protocolo já foi aprovado pelo Ministério e os casos confirmados em que está dando efeito positivo, eles se multiplicam, nós estamos nos antecipando. Então, eu já encomendei hoje
8.000 doses, que é suficiente para atender 1.000 pessoas. Eu quero aproveitar também essa live para fazer o reconhecimento de algumas iniciativas sociais. E que isso fique claro. No momento que a gente vive, a Prefeitura está com o seu efetivo diminuído, comprometido. Nós temos um grande número de maiores de 60 anos, pessoas com diabetes, cardiopatas, pessoas com outras doenças respiratórias que comprometem a sua saúde e as colocam como grupo de risco. Essas pessoas estão afastadas e o nosso efetivo está pequenininho. A gente está com pouca gente para trabalhar. Para nós fazermos tudo aquilo que nós gostaríamos, falta gente. E aí eu quero reconhecer algumas pequenas ações que dão grandes resultados. Hoje, eu vi na rua um rapaz chamado Leonardo Matias, meu amigo. Estava ele e a esposa na fila do banco, organizando a fila do banco. Olha que bacana isso. Ele saiu de casa, botou sua máscara e foi para a fila do banco ajudar a organizar a fila. E ainda levou álcool gel para as pessoas passarem nas mãos. Uma iniciativa do Leonardo Matias. Parabéns, que isso se multiplique, que as pessoas saiam de casa dispostas a fazer algo pelo próximo e contribuir da maneira que podem para nós enfrentarmos esse momento onde as dificuldades são imensas. Eu também quero me referir à iniciativa do Grupo Acolher, que nos ajuda lá no abrigo temporário dos moradores em situação de rua. Tem duas pessoas lá, o Cláudio e o Tony, eu já falei deles aqui. É claro que atrás deles tem um grupo de retaguarda, mas esses dois, eles botaram a cara dentro daquilo, abraçaram de tal maneira que fizeram a coisa dar certo. Então não teria, mas talvez não tivéssemos o mesmo sucesso se fosse meramente institucional. O que fez aquilo um projeto de sucesso e está sendo reconhecido, e os moradores eles estão tendo uma vida digna como há tempos não tinham, é justamente o envolvimento da sociedade civil, de pessoas que despropositadamente, sem um interesse pessoal, elas vão para lá para se doar, para fazer pelo próximo aquilo que o próximo merece. Eles saem do campo do discurso, que é muito comum agora, nesse período, nas redes sociais, nas mídias, todo mundo tem um discurso pronto para tudo, mas são poucos aqueles que efetivamente se dispõem a transformar as vidas. Essas pessoas merecem palmas. Cláudio, Tony, todo o Grupo Acolher, são pessoas dignas do reconhecimento de toda a cidade. Como também o é toda aquela pessoa que se disponibilizou, se voluntariou a fazer coletas de alimentos para montar cestas básicas para atender famílias carentes. Veja, só o grupo Atos Solidários, nesse final de semana, disponibilizou um total, onde que eu anotei aqui? Anotei o número, mas não quero ser injusto. Se eu não me engano, foram quase 300 cestas básicas. Eu não vou dar aqui o número na minha bagunça que eu não estou me achando. Mas foi a Atos Solidários, que é coordenado pela Simone Medeiros. Quero dar parabéns para a Simone e para todas as senhoras e senhores que se voluntariam na Atos Solidários, mas também aqueles que doaram. Eu não quero ser injusto e não me lembrar o nome de todas as pessoas que fizeram campanhas e elas estão se multiplicando pelas redes sociais. Isso é muito bacana, é muito humano. Então, em nome dessas pessoas, eu quero aqui parabenizar a Simone. Que homenageando a Simone, eu esteja homenageando a cada pessoa que deu a sua contribuição para melhorar a vida do próximo. Para, nesse domingo de Páscoa que passou, ter colocado alimento na mesa de muita gente que não teria o que comer. Então, meus parabéns a você. O Marinho está comigo aqui atrás, está escondido aqui. O Marinho foi um que ontem, ele junto com Atos Solidários, levou lá na Vila Delgado umas cestas para algumas famílias que não tinham nada para comer. Então, meus parabéns a você que tem feito a sua parte para melhorar a vida do próximo. Como eu comentei sobre o abrigo, eu quero aproveitar para falar da horta. Eu não sei se vocês viram, a gente está fazendo uma horta comunitária dessa comunidade dos moradores de situação de rua. Essa horta, ela foi idealizada pelo Roberto Beleza, que é vereador, mas é produtor rural. O Beleza é um cara que tem habilidade, ele não só é empresário, ele é produtor, literalmente ele bota a mão na massa. Ele foi para lá, organizou os canteiros, chamou a turma, pegou na massa junto com eles e organizaram a produção de hortaliças. Qual é o nosso propósito ali? Primeiro, é dar
ao morador em situação de rua, novamente, a expectativa de que ele pode ser reinserido na sociedade através do próprio trabalho. Então, como é que vai ser feito? Ele vai produzir, vai comer? Sim, ele vai comer uma parte daquilo que ele produzir para poder ter orgulho do que ele fez, mas ele também vai vender. E esse é um projeto paralelo que nós vamos organizar junto com o Grupo Acolher e que vai consistir em produção, em prestação de serviço e reversão do valor apurado no benefício do próprio morador. A princípio, a ideia é que essa primeira colheita de hortaliças ela seja utilizada, a venda, para se comprar ferramentas, que cada um daqueles moradores em situação de rua, ele tem o seu ferramental para poder trabalhar. Então nós vamos dar a ele aquela velha história de dar o peixe ou dar a vara de pescar. A gente está permitindo que ele pesque o peixe, mas ele vai comprar a própria vara, a gente não vai dar vara também não. A gente está ensinando, preparando aquelas pessoas para a reinserção social, onde ela vai poder fazer a produção e a venda do seu próprio, da sua própria hortaliça. Então essa é uma das medidas que nós identificamos que é possível para a reinserção dessas pessoas. Outros estão sendo treinados para operar roçadeira, podem trabalhar em jardinagem, prestar serviço para a prefeitura, mas também para pessoas e empresas, e isso é uma continuidade desse projeto. Cestas básicas. Até o momento foram distribuídas aproximadamente 3.000 cestas básicas. Eu havia anunciado que nós compramos 13 e elas estão sendo entregues de acordo com o que são produzidas. Então tem que ter o alimento, eles têm que embalar e preparar aquilo. Bem, nós já entregamos 3.000 cestas básicas. Para quem foram essas cestas? Para aqueles profissionais que têm um cadastro na prefeitura e que estão sem renda nenhuma. Então eu já anunciei isso outro dia. Foram inicialmente os vendedores ambulantes, os motoristas de vans escolares auxiliares, não são os donos da van, mas são aqueles motoristas prestadores de serviço que em função da van da parada não estão tendo renda, o motorista auxiliar de táxi e mais comunidades que têm assistência permanente pela assistência social. Essas 3.000 cestas são além das 250 que mensalmente são distribuídas. Todos os meses nós já temos essa entrega de 250 cestas. Então esse número está sendo além. É claro que muita gente tem expectativa de receber, mas ela está inserida em outro programa social. Quem é a nossa prioridade? É a pessoa que não tem nenhuma outra renda nesse momento. Então é aquela que não está inserida em outro programa social. Para nós termos efetividade em atendermos o maior número de pessoas e evitarmos a fome, essa é a atitude que nós determinamos. Priorizar aqueles que não têm outra fonte de renda para poder comer. Hoje nós tivemos, eu já falei isso em algum momento, da reunião do Ministério Público. Nós tivemos lá o prefeito de Pinheiral, o Ednardo, o prefeito de Volta Redonda, o Samuca Silva, e eu, representando Barra Mansa. O nosso propósito nessa reunião foi de construir, junto com o Ministério Público, um protocolo de ações para nós podermos projetar a volta para os dias normais ou quase normais de vida. O que nós estamos fazendo? Analisando quais são as atividades que não geram aglomeração, que são necessárias, que geram empregos, que garantam a sustentação, a sustentabilidade financeira das famílias e que isso seja feito de forma gradativa. Então, basicamente, eu pedi que o Ministério Público fizesse a reunião, foi uma provocação minha, para nos reunirmos com os outros prefeitos e termos um projeto comum. Eu tenho dito que eu não posso abrir Barra Mansa antes das outras cidades. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro para todo mundo. Se nós abrirmos o comércio de Barra Mansa antes de Volta Redonda, o que vai acontecer é uma enxurrada de pessoas de outras cidades aqui em Barra Mansa e provavelmente, muito possivelmente, a proliferação incontrolável da doença. Então, eu quero muito ter o retorno da atividade comercial para garantir emprego, mas a prioridade é a vida. É nós não termos a contaminação de um contingente de pessoas que não seja possível nós tratarmos. Então, eu quero voltar com tudo, no momento adequado e de maneira que as pessoas não se contaminem. Para isso, tem que ter esse acerto com as outras cidades. Essa reunião hoje foi basicamente para isso. Nós combinamos de na próxima sexta-feira, às 14 horas, voltarmos a nos reunir para cada município chegar com a sua proposta
com a sua ideia, com a sua visão do que pode, do que não pode, do que é conveniente, do que é conveniente, e de nós fazermos isso juntos. Então, Barra Mansa vai liberar uma atividade, Volta Redonda também vai, e Pinheiral também vai. Então, a ideia é que nós façamos isso coordenadamente para evitarmos que uma cidade atraia o público consumidor da outra e, com isso, também a contaminação ela seja desenfreada e incontrolada. Então, o Ministério Público concordou com essa ideia, entende que nós temos que fazer isso sim, porque haverá um momento de nós voltarmos e ele vai ser em breve. Então, isso não vai ser para o resto da vida, é óbvio. Eu estou ansioso para voltar ao funcionamento da cidade, até porque não é só o dono do comércio que tem que pagar conta. A prefeitura tem que pagar salário, tem que pagar fornecedor e tem que manter serviço essencial funcionando. E isso custa dinheiro. Então, para nós termos a nossa vida funcional, é fundamental que, é claro, as atividades elas ocorram. Lembrando que há 3 anos atrás, quando nós entramos na prefeitura, os salários estavam há meses atrasados. E esse esforço de construção gerencial, administrativa e financeira foi imenso. Algumas pessoas me perguntaram assim, o que Barra Mansa vai cortar de salário? Eu digo, gente, o salário de Barra Mansa é o menor da região já. Eu já cortei várias secretarias. Por exemplo, a Superintendência de Ordem Pública, antiga SUSESP, nós transformamos em Secretaria de Manutenção Urbana. Por quê? Porque com isso eu consegui diminuir 20 e poucos cargos comissionados lá dentro. Barra Mansa é uma cidade de 190 mil habitantes que tem na administração direta menos de 200 cargos comissionados. Se você comparar esse número com cidades da região, tem cidade pequenininha que tem um número igual ao nosso ou até maior. Tem cidades maiores que tem esse número algumas vezes maior que o nosso. Então a gente já tem um contingente mínimo. Aí a pessoa me pergunta, mas você não pode acabar com mais alguns cargos comissionados? Se eu já tenho público e eu tirar o gerente de uma atividade, eu digo a vocês, a maior parte dos cargos comissionados da prefeitura são pessoas de carreira, são pessoas que são funcionários de carreira. E eles estão à frente das atividades essenciais para o funcionamento. Então, se você vai nas gerências, quase todas da prefeitura, elas são profissionais de carreira. Então, nós temos a preocupação de reconhecer o mérito daqueles que têm experiência da casa para lidar com os processos, liderarem os processos. Então, esse papo que é demagógico, tem que cortar porque a sociedade anseia por isso, eu já cortei. Barra Mansa já fez esse exercício, muito antes dos outros municípios. Os cortes foram graves, eu cortei, foram várias secretarias logo de início. Né? Então, Barra Mansa não tem secretaria de esporte, Barra Mansa não tem uma secretaria de habitação, Barra Mansa não tem uma superintendência de obra, e com isso foram 80 cargos comissionados que eu já acabei. Agora, chega um momento que você não consegue tirar mais do que isso. Então, o menor cargo comissionado de Barra Mansa é menor que o salário mínimo. Não adianta eu fazer de conta que eu vou fazer alguma coisa só para fazer politicagem. Eu nunca me propus a isso, nunca fui político de vender ilusão e tapa no ombro. Eu sempre falei a real, porque eu acho que as pessoas elas não têm que gostar, mas elas têm que respeitar. E o respeito vem da dignidade de olhar nos olhos e falar a verdade. Basicamente é isso. Agradando ou não, tendo oposição ou não, e que gritem as viúvas, mas a gente tem que fazer com dignidade o que tem que ser feito. Para finalizar, eu recebi muito pedido para divulgação nas minhas redes sociais de lanchonetes, de estabelecimentos de comércio, porque eu coloquei um vídeo de um comerciante e as pessoas talvez não tenham atinado para o meu objetivo. O comerciante disse o seguinte, olha, eu tenho essa papelaria, sou da cidade, meu negócio está aqui na cidade, eu tenho uma papelaria, e eu queria pedir a você que compre numa empresa da cidade, por delivery, a gente entrega, valoriza quem é da cidade. Nesse momento, quem está fazendo entrega tem que ser valorizado por quem é da cidade. E quando voltarmos a funcionar, que todos nós valorizemos quem é da cidade. Eu achei muito bacana essa iniciativa, foi do Eduardo. Papelaria Maria alguma coisa, desculpa, eu esqueci o nome. Mas o Eduardo foi muito bacana nesse vídeo, eu reproduzi. As pessoas entenderam que eu estava fazendo propaganda da papelaria dele, não era esse o objetivo. Era valorizar quem tem o delivery. Bem, tive essa enxurrada de pedidos e aí nós tivemos uma ideia. Eu vi que em algumas cidades fizeram portais envolvendo todos os comerciantes. Mas eu tenho uma percepção de rede social diferente. Você que está me assistindo, não está me assistindo por um portal. Está me assistindo no Instagram, aí no Facebook e aqui no Instagram. As redes sociais é que geram esse movimento. Movimento gera movimento. Com base nisso, eu pedi para ser criado pela assessoria da prefeitura o BM Delivery, que
tem um perfil do Instagram. Então você pode acessar aí agora, BM Delivery. BM Delivery. Acessa e manda para esse endereço a propaganda do seu negócio. Bota ali o que você vende, bota a foto do seu produto ou a sua arte, você já tem o seu Instagram, você me manda isso para o BM Delivery e nós vamos reproduzir ali todos os anúncios de comércios que forem enviados. Qual é o objetivo disso? É que as pessoas de Barra Mansa, quando quiserem um delivery, vão acessar esse Instagram, que é a ferramenta que a gente usa o tempo todo mesmo, para poder conhecer quais são os deliveries. Outro dia eu quis comer uma pizza e eu tinha algumas ideias na cabeça, pesquisei e não achei. E acabei descobrindo uma outra através da rede social que eu pesquisei no Instagram. Bem, o objetivo é que nós tenhamos justamente essa possibilidade de, nesse Instagram, nós temos acesso a todas ou todos aqueles que têm interesse em divulgar o seu delivery. Então, BM Delivery é isso. Eu acho que eu dei aqui um número de informações possível. Muita coisa deve ter passado despercebida e muitos questionamentos devem estar aí nos comentários. Eu vou pedir que o nosso grupo de trabalho acompanhe para nós darmos esclarecimentos, se for o caso, na próxima live. Peço desculpas, gente, se a gente não está conseguindo fazer tudo o que a gente gostaria. A verdade é que ninguém está preparado para isso. Não tem receita pronta para enfrentar uma pandemia, que a última foi 100 anos atrás. Não tem uma receita para isso. Ninguém projetou que isso ia acontecer. Ninguém se preparou para isso. E a verdade é que nós, enquanto sociedade, temos que fazer o nosso melhor o tempo todo. Mas eu estou animado. Eu estou animado porque eu estou vendo as coisas tendo um fluxo. Por mais que os números eles sejam crescentes de doença, eu estou vendo as pessoas se envolverem com as soluções. Isso é fundamental. Quanto maior for o número de pessoas querendo que a coisa dê certo, envolvidas com o futuro da nossa cidade, do nosso estado, as coisas vão dar certo para o país e para o mundo. Então é isso. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso, caloroso para todos vocês. O meu muito obrigado por terem me assistido. E mais uma vez, BM Delivery. Posta lá, adiciona e vamos compartilhar aqueles que estão trabalhando, movimentando renda na cidade, garantindo com isso a alimentação e o sustento das suas próprias famílias. Uma ótima noite a todos. Obrigado.